E aí, pessoal, hoje a gente vai mergulhar numa história que acontece todo santo dia em empresas de tecnologia. E ela traz um paradoxo bem interessante. Como é que a pessoa mais genial da sala pode ser, ao mesmo tempo, o maior freio para o progresso? Vamos desvendar isso juntos. Pois é, essa é a grande pergunta que fica. A gente vai explorar um caso que mostra direitinho como a excelência técnica sozinha pode não valer nada se faltar uma outra habilidade. Uma habilidade que muita gente nem nota que existe. Uma habilidade invisível. Então vamos lá. Imaginem a cena. Estamos na Tech Solutions Corp, numa sala de reunião com aquela luz branca, fria e uma certa tensão no ar. A equipe está apresentando um sistema de back-end novo, um projeto super importante, e é aqui que a gente conhece as figuras centrais dessa história. Em cena, a gente tem a Sarah, a arquiteta de software, que está ali tentando fazer a ponte entre todo mundo. Tem o Mark, o programador gênio, que o código dele é uma obra de arte, mas a comunicação, bom, deixa a desejar. E tem a Emily, a gerente de produto, que tem um faro especial para ler o que não está sendo dito na sala. A Sarah começa a apresentação fazendo tudo certinho. Ela explica a arquitetura, mostra os ganhos de performance e, muito importante, dá todo o crédito para o Mark pelo design do banco de dados. Ela tá literalmente passando a bola para ele, sabe? Esperando que ele explique a lógica genial por trás do trabalho. E aí vem a primeira resposta do Mark. Percebam o que acontece aqui. Ele não explica nada, ele não tenta colaborar. Ele só declara que o trabalho dele é perfeito e que qualquer problema, bom, a culpa é dos outros. Para ele, a conversa acabou ali. Fim de papo. É exatamente nesse ponto que a genialidade técnica do Mark bate de frente com as necessidades do mundo real. O que acontece a seguir é um exemplo clássico de como os projetos não dão errado por falha técnica, mas sim por falha de comunicação. A Emily, com aquele radar social dela sempre ligado, sente o climão na sala. Ela vê as sobrancelhas arqueadas, a cara de frustração da Sarah. Então, ela faz a pergunta que ninguém teve coragem de fazer, olhando para o todo. Como é que essa peça nova vai conversar com o resto da empresa? E a resposta do Mark é um muro. É o puro suco do pensamento isolado. O trabalho nosso está perfeito. O problema é deles, que se virem para se adaptar. Ele não enxerga a empresa como um organismo único. Ele só vê o pedacinho dele, o código dele. E isso, gente, é um perigo. E aqui o conflito fica escancarado. De um lado, a gente tem a visão do Mark. Foco total no código, na pureza técnica e uma atitude super defensiva. Do outro, o que o projeto realmente precisa, foco no sistema inteiro, integração entre as áreas e uma solução que todo mundo construa junto. São dois universos que não se comunicam. Bom, com a conversa travada pelo muro que o Mark construiu, alguém precisa criar uma ponte. E é exatamente isso que a Emily, de forma muito inteligente e estratégica, tenta fazer. Agora, a jogada de mestre da Emily é essa aqui. Ela não questiona a qualidade do código do Mark, de jeito nenhum. Ela primeiro valida a contribuição dele e só depois eleva o nível da conversa. A pergunta deixa de ser de quem é o problema e vira como nós, como time, podemos fazer isso dar certo. A estratégia dela é genial e dá para quebrar em 4 passos. Primeiro, ela lê o ambiente. Segundo, ela reconhece o valor técnico do Mark, para desarmar a defesa dele. Terceiro, ela amplia o foco, tira do código e leva para o sistema todo. E por último, ela sugere um caminho para frente que inclui todo mundo. É uma verdadeira aula de inteligência social. Mas, infelizmente, a ponte que a Emily tentou construir não chegou do outro lado. O Mark interpreta toda essa tentativa de colaboração como um ataque pessoal ao trabalho dele. Ele não consegue separar a própria identidade da sua ideia. E a reação? Ele se fecha, cruza os braços, numa linguagem corporal que grita: "Pra mim, já deu". E é aqui que a gente chega no ponto nevrálgico da história. Essa desconexão toda tem um custo real, imediato, tanto para o projeto quanto para a carreira do Mark, mesmo que ele não tenha a menor ideia disso. O resultado na hora é que a reunião acaba ali. A parte produtiva, pelo menos. A Sarah fica com uma cara de derrota, o resto do pessoal começa a mexer no celular, o gênio técnico, sozinho, conseguiu matar a colaboração. A energia da sala simplesmente desapareceu. E no longo prazo? As consequências para o Mark são bem ruins. As ideias brilhantes dele sempre precisam de um tradutor, como a Sarah ou a Emily, para serem aceitas.
Ele começa a ser deixado de fora das discussões importantes. A influência dele na prática diminui. E ele passa a ser visto não como um líder, mas como uma ferramenta, um componente que a gente chama só quando precisa de código. Então, vamos lá. Afinal de contas, qual foi a habilidade que faltou para o Mark? Claramente, não foi nada técnico, é algo muito mais profundo. Vamos finalmente dar um nome para essa tal habilidade invisível e para as suas partes. O conceito-chave aqui é metacognição. Parece um nome complicado, mas a ideia é simples. É a habilidade de pensar sobre o nosso próprio jeito de pensar. É como ter um observador dentro da nossa cabeça. O Mark não ativou esse observador. Ele só reagiu no piloto automático, vendo a pergunta da Emily como um ataque, em vez de parar e pensar: ué, por que ela está perguntando isso? Qual é a preocupação real por trás dessa pergunta? Essa pequena pausa, isso é metacognição em ação. E de mãos dadas com a metacognição vem a autoconsciência. Se metacognição é olhar para dentro, autoconsciência é perceber como esse dentro aparece aqui fora. O Mark não tinha a menor noção do impacto do tom de voz dele, das palavras que ele usou, dos braços cruzados. Ele não sacou que enquanto achava que estava defendendo o seu trabalho, na verdade estava afastando as pessoas que mais precisavam ser suas aliadas. E para fechar esse trio, a habilidade que amarra tudo, o pensamento sistêmico. A Emily, naturalmente, enxergava a empresa como um corpo, onde tudo está conectado. Ela sabia que uma mudança no banco de dados ia gerar uma onda que afetaria o financeiro, o suporte, as vendas. Já o Mark, ele só via a pecinha dele no quebra-cabeça. Uma peça perfeita, sem dúvida, mas ele não via a imagem completa. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. Quem trabalha com tecnologia passa o dia revisando o código, procurando bugs, otimizando. Mas com que frequência a gente para revisar o código-fonte do nosso próprio pensamento, as nossas reações automáticas? A história do Mark mostra que, às vezes, o código mais crítico não é o que está no computador, mas sim o que está rodando dentro da nossa cabeça.